Prezados telespectadores, que a paz, misericórdia e bênçãos de Alá estejam com vocês. Bem-vindos a mais um episódio da nossa série de opinião, se Deus quiser. Um abençoado e generoso Ramadã a todos. Que Alá aceite nossas boas ações e nos conceda este mês novamente com bondade e bênçãos. Prezados telespectadores, todos os olhares estão voltados para a região do Oriente Médio, especificamente para esses preparativos militares dos Estados Unidos, preparativos para lançar um ataque militar contra o Irã. A partir de sábado, começará a contagem regressiva para essa operação militar, a contagem regressiva para uma operação militar que talvez se transforme em uma grande guerra na região. Porque a partir de sábado e durante os próximos 15 dias, todos serão dias decisivos. A qualquer momento desses próximos dias, pode vir a decisão de iniciar essa guerra. Há uma declaração de um dos conselheiros do presidente americano Trump, revelada pela rede americana CBS News, em que ele disse que a probabilidade de um ataque militar contra o Irã nos próximos dias chega hoje a 90%. Então, a probabilidade se tornou alta, porque depois de falarem nos últimos dias em 50% ou 60%, 90%, o presidente americano Trump deu um prazo ao Irã. Disse que eles têm apenas 15 dias ou chegam a um novo acordo, ou seja, ou cedem às exigências dos Estados Unidos e de Israel, ou será algo lamentável para eles, ou seja, haverá uma intervenção militar americana. Mas claro, na política sempre há manobras, estratégias e disfarces. Apesar de ele ter falado sobre um prazo de 15 dias, ninguém pode garantir que esse ataque não aconteça antes desse prazo. E isso não está distante. E hoje vou explicar para vocês em detalhes por que estou dizendo isso. Durante a guerra anterior, a Guerra dos 12 Dias, não podemos esquecer que eles abriram as negociações com o Irã e depois atacaram o Irã de forma surpreendente, enquanto estavam sentados diretamente com eles à mesa de negociações. Então, hoje é a mesma coisa. Talvez esse prazo de 15 dias seja apenas um prazo de camuflagem, apenas um engano para surpreender o Irã. Por isso, até mesmo os jornais americanos, como o The New York Times, o que disseram? Diz que espera ataques americanos contra o Irã nos próximos dias. E o que confirma isso também são esses movimentos, esses preparativos israelenses. Todos os jornais hebraicos, por exemplo, como o jornal Ynet, revelaram que há um estado de alerta máximo dentro de Israel. Todos os órgãos do Estado de Israel, incluindo o exército e as equipes de resgate, estão em estado de alerta máximo. É como se eles estivessem se preparando para algo grande que está por vir nas próximas horas ou nos próximos dias. Isso sem falar, é claro, dos enormes preparativos americanos que claramente já estão quase totalmente prontos. Os Estados Unidos agora chegaram ao ponto de realizar hoje a maior mobilização militar no Oriente Médio desde 2003, desde a época da invasão do Iraque. A questão não se limita mais a apenas um porta-aviões, o Abraham Lincoln, como era antes. Hoje também se fala sobre a chegada de mais 3 porta-aviões. Entre esses porta-aviões está o Gerald Ford, que estava no Caribe, que recentemente realizou uma operação na Venezuela e foi considerada uma operação bem-sucedida por esse motivo. Estamos falando de dezenas de navios e destroyers que chegaram ao Oriente Médio, de grandes esquadrões de aviões de combate que também chegaram à região da base de Diego Garcia, no arquipélago de Chagos, uma das ilhas de Maurício, e da grande mobilização que os Estados Unidos vivem hoje nessa base. Hoje, estamos testemunhando a maior concentração militar americana no Oriente Médio desde a Guerra do Iraque.
e esse enorme acúmulo militar nos aproxima muito da conclusão de que a decisão de atacar o Irã já foi praticamente tomada. O que resta hoje? Resta apenas definir o momento certo, resta apenas marcar a data, que com certeza já está definida, mesmo que de forma secreta também. O que está claro hoje, com essa grande concentração militar, é que os Estados Unidos querem garantir duas coisas nessa próxima operação militar. Querem garantir duas coisas. Querem garantir, primeiro, um golpe decisivo e rápido. Se a operação na Venezuela foi concluída em meia hora, de acordo com alguns relatórios internacionais, eles querem que a operação no Irã também aconteça nesse mesmo período de tempo. Esse enorme número de aviões e caças que chegaram ao Oriente Médio, junto com os demais aviões israelenses, todos eles devem participar dessa operação militar. No jogo do momento, tudo ao mesmo tempo, para garantir que todos os alvos definidos por eles sejam destruídos ao mesmo tempo, desde sistemas de lançamento de mísseis, sistemas de defesa aérea e assim por diante, todos esses alvos eles querem destruir. Em um ataque relâmpago, em um só golpe, em um período que talvez não ultrapasse meia hora. De modo que as capacidades de resposta do Irã sejam limitadas desde o início, para garantir que, se a resposta iraniana for, por exemplo, de 1.000 mísseis, eles garantam que será limitada a apenas 100 ou 200 mísseis no total. Hoje, os Estados Unidos vêm a público dizer que estão prontos para uma guerra longa, que pode durar várias semanas contra o Irã, mas prestem atenção, isso faz parte apenas da guerra psicológica e midiática. Na verdade, o que ela quer? Ela quer uma guerra relâmpago, em um único momento em que a guerra seja decidida e que o Irã ceda a todas as exigências dos Estados Unidos. Da mesma forma, vemos que eles também querem garantir a derrubada do maior número possível de mísseis iranianos. Ou seja, quando vier essa resposta iraniana, que com certeza vai atingir Israel e também as bases militares americanas na região, no Iraque, na Arábia Saudita, no Catar e assim por diante, com esses mísseis restantes, por exemplo, se eles neutralizarem 1.000 mísseis e restarem 100 ou 200, eles querem garantir que o maior número possível desses seja abatido, para que a resposta iraniana não tenha nenhuma eficácia, e assim o Irã se submeta ao fato consumado. Esse é exatamente o único motivo, ou seja, para esse enorme acúmulo de forças militares que os Estados Unidos estão fazendo hoje na região, porque eles querem acabar com tudo desde o início, no primeiro ataque. Mas é claro que quando vemos planos, sempre há outros planos contrários. Por isso, vemos que o Irã enviou algumas mensagens para os Estados Unidos. A mais importante dessas mensagens, por exemplo, são essas manobras militares navais que estão realizando agora, através das quais enviam sinais de que os navios e porta-aviões americanos serão alvos fáceis para a marinha iraniana. As manobras iranianas realmente mostraram o nível das capacidades do Irã, como eles podem destruir e afundar navios, e até mesmo controlar e apreender alguns navios. Portanto, também estamos falando sobre o fechamento dos estreitos, o Estreito de Hormuz e o Estreito de Bab al-Mandeb, pelos iemenitas em Sanaa. Isso deu um sinal claro e forte de que a resposta iraniana não se limitará apenas aos mísseis, como aconteceu durante a última guerra de 12 dias, mas será também fechando esses estreitos marítimos, interrompendo o movimento comercial no mundo, atingindo e fechando os navios militares americanos. O Irã realizou exercícios militares navais conjuntos. Como chamou isso? Chamou de Cinturão de Segurança Marítima? Vamos prestar atenção a esse nome, Cinturão de Segurança Marítima 2026. E esses exercícios foram com quem? Com a China e com a Rússia.
esse é outro sinal do Irã, um sinal de que não estará sozinho nessa guerra. Então, a primeira coisa é que a presença de navios russos e chineses na região cria complicações estratégicas para esse planejamento militar americano. Ou seja, faz os Estados Unidos pensarem 1000 vezes antes de tomar qualquer atitude. O mínimo que isso proporciona é o quê? Dá um sinal de que o Irã, pelo menos, vai se beneficiar da China e da Rússia em um segundo nível, o nível de inteligência. Então, se o Irã talvez não tenha capacidade suficiente para monitorar e rastrear a localização dos navios militares, especialmente o porta-aviões, ou seja, para poder atacá-lo ou afundá-lo, a China e a Rússia vão fornecer ao Irã todas essas informações de inteligência. Prestem muita atenção, estamos falando de capacidades enormes da China e da Rússia, estamos falando de dezenas de navios militares espalhados hoje pela região, estamos falando de dezenas ou talvez centenas de navios de carga comercial que passam pela região. Colabora com a inteligência chinesa e russa. Também estamos falando de mais de 200 satélites de vigilância e espionagem que a China possui hoje, e mais de 100 satélites também dedicados à espionagem. E a Rússia, todos são satélites móveis que coletam informações de todas as regiões do mundo. Então, China e Rússia são capazes de monitorar esses movimentos militares americanos e conseguem saber o momento do ataque com pelo menos meia hora de antecedência. A realização desses exercícios militares, conjuntos com a Rússia e com a China, permite que esses navios militares estejam presentes na região, ou seja, dá a eles um pretexto para estarem na área e, assim, coletarem informações sobre os movimentos dos navios militares americanos. E depois enviam alertas aos iranianos no momento decisivo, avisando que o ataque iminente ou esse ataque já começou agora. Isso aconteceria meia hora ou mais antes dessas aeronaves entrarem no espaço aéreo iraniano, o que significa dar a chance de repelir esse ataque de forma mais eficaz. Então, o que faz Donald Trump falar sobre um prazo de 15 dias e o que significa esse movimento iraniano com a Rússia e com a China? Na verdade, Donald Trump não está dando o prazo para os iranianos. Ele está dando o prazo para si mesmo. Está dando o prazo para a administração das operações militares americanas, tanto militares quanto de inteligência. Ou seja, durante esses próximos 15 dias, se forem detectados quaisquer sinais que indiquem que o Irã vai perder esse apoio russo e chinês, ou seja, se forem detectados sinais que indiquem que não haverá apoio russo e chinês suficiente para o Irã. Salvar o Irã. Então, nesse caso, os Estados Unidos vão executar o plano e começar o ataque. Esse plano já está totalmente pronto. Na verdade, o prazo é para os Estados Unidos, ou seja, para identificar o momento certo para a operação. Trump agora quer conquistar uma vitória no Oriente Médio antes das eleições de meio de mandato para o Congresso, eleições que vão acontecer em novembro próximo. Ele quer resolver as coisas hoje, antes de entrar na campanha eleitoral e tudo mais. Ele quer encerrar esse assunto o mais rápido possível, ou seja, ele quer alcançar o quê? Atender aos desejos e exigências do lobby sionista nos Estados Unidos antes dessas eleições. E essas exigências estão definidas em 2 pontos: ou mudar o regime no Irã, ou neutralizar as capacidades de mísseis iranianos, ou seja, neutralizar essa ameaça iraniana. O importante é enfraquecer o Irã, em resumo, torná-lo um país submisso na região. E se isso acontecer, Trump terá alcançado 2 objetivos. O primeiro objetivo é pessoal, garantindo o apoio do lobby sionista nas próximas eleições e, consequentemente, vencendo essas eleições. Garantir a maioria no Congresso americano. E o segundo objetivo é um objetivo estratégico americano, pois isso garantirá aos Estados Unidos o desmantelamento dessa influência chinesa no Irã, seja a influência econômica, destruindo um dos projetos da nova rota da seda chinesa,
ou a influência militar. E hoje, falar sobre o Irã é totalmente diferente de falar sobre a Venezuela ou sobre Cuba, porque hoje, se olharmos o mapa, vemos que o Irã está localizado no centro estratégico da China. Vemos que ela faz fronteira com o Paquistão, com o Afeganistão, com o Turcomenistão, e logo atrás desses países encontramos a China. Então, se a influência chinesa no Irã for desmantelada, isso será o primeiro passo para começar a cercar e enfraquecer a China. Por isso, a China não ficará em silêncio. A China está agindo com força hoje para apoiar o Irã. Dezenas de aviões de carga militar chineses chegaram recentemente ao Irã e dezenas de outros, é claro, vieram da Rússia. E houve muita conversa sobre radares chineses muito avançados que o Irã recebeu recentemente da China, radares capazes de detectar aviões furtivos F-35. Então, a equação é muito difícil para Donald Trump. Ou seja, Trump está sob grande pressão. Ou ele ataca o Irã, ou vai perder as eleições. A renovação parcial do Congresso. E atacar hoje não é fácil. Por isso, todos os olhares estão voltados para esses próximos acontecimentos. Grandes transformações vão acontecer na região do Oriente Médio. Se essa guerra começar, veremos quando ela vai começar e como será essa próxima guerra. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de curtir. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!